De apresentar para vocês a professora Mirella, para quem ainda não a conhece, e ela vai falar para vocês sobre escrita e apresentação de artigos científicos, ok? Tá, obrigada, Olga. Tranquilo? Podemos começar? Então tá bom. Bom dia. É sexta-feira. Uhul! Todo mundo feliz que é sexta-feira? Não? Ah, sim. Então, escrita e apresentação de artigos científicos. Algumas perguntas básicas. Quem é que já escreveu o artigo? Quem é que já apresentou? Fez qualquer tipo de apresentação em público? Tá. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Tá? Nessas primeiras 2 horas agora da manhã a gente vai falar sobre escrita. Depois a gente retorna, tem mais 1 hora de tarde para a parte de apresentação. Os slides já estão lá na minha página. Então tá aí o endereço, DCC UFMG-BR, Tio Mirella, Mirella com 2 L's. Lá vai ter um tabzinho de alunos e tem essa apresentação e várias outras também. Então olha só, até a escola do ano passado eu sempre apresentava mais ou menos o mesmo conteúdo, tá? Que era essa parte mais focada na escrita. Para a escola desse ano, eu reduzi um pouco essa parte da escrita, vai ser agora, eu vou falar nessa primeira hora, tá? E eu adicionei uma parte nova, de linguagem e estilo. Tá? Então é parte inédita, então mesmo que você já tenha visto a apresentação dos outros anos, essa parte é completamente nova. Tá? E depois, então, a parte de apresentação que também é nova. Então aqui está o roteiro, então eu vou falar do processo de escrita e de estrutura. Depois, linguagem e estilo, que é a parte nova, apresentação e uma conclusão lá, que é uns finalmente. Uma dica, eu falo sempre que é escrita para artigos científicos, tá? Que não é bem verdade. Essas dicas que eu vou dar para você servem para escrever artigo, servem para escrever a monografia, o trabalho de conclusão, a dissertação, a tese, relatório técnico, relatório de disciplina. Várias dessas dicas servem para tudo quanto é escrita científica, tá? Então vamos lá, então o processo de escrita, então aqui eu tentei resumir mais ou menos o processo que todo mundo passa quando vai escrever um texto científico. Tudo começa com orientação, então eu suponho que todo mundo tem um orientador ou uma orientadora, tá? Que é geralmente um professor com mais experiência. Primeiro de tudo é escolher o tópico de pesquisa e definir um escopo. Então, dentro daquele tópico, banco de dados é o tópico, né? É muita coisa. Então, qual vai ser o escopo? É processamento de consulta. Então, reduziu, né? O banco de dados, uma área inteira, é um escopo dentro daquela área. Aí aqui vem uma etapa de pesquisa de estado da arte ou revisão da literatura, é a mesma coisa. E nesse processo aqui de aprender, conhecer o que já foi publicado naquele escopo, pode ser que tenha que retornar para definir melhor esse escopo. Então pode ser que ao revisitar, né, ao ler, ao encontrar trabalhos publicados naquele escopo, vocês descubram que o escopo é interessante, mas é muito limitado, ou já tem muita pesquisa naquela área, ou algum problema, tá? E aí vocês tenham que redefinir esse escopo. Então por isso que tem essa flecha aqui de retorno. Na pesquisa do estado da arte, vocês vão descobrir questões em aberto. E essas questões em aberto é que vai ser o tema da pesquisa de vocês, que vocês vão então propor soluções. Tá? Essas soluções depois vocês vão ter que analisar, fazer uma etapa de análise ou de experimentação para ver se aquelas soluções são boas. Aqui tem um outro ciclo, né, que pode ser que vocês tenham que otimizar aquelas soluções e analisar novamente. Então pode ser que tenha um ciclo. E aí vem o processo de escrita. Tá? Então, para essa apresentação, eu considero que vocês já fizeram tudo isso aqui e agora é que vão escrever. Tá? E aí, depois de escrever, tem a submissão ou a entrega. E aí pode ter de novo um retorno aqui, né? Um ciclo, tá? Que eu vou falar dele agora. Tá? Então aqui, a gente considera a área da computação. Esse aqui é um fluxograma um pouco mais elaborado, tá? De submissão na área de computação. Então a primeira fase aqui é um pouco do slide anterior, né? Faz a parte de pesquisa, escreve, revisa, pesquisa, escreve, revisa. E aí submete. Submissão em computação, geralmente, de artigos científicos, geralmente são de 2 tipos, ou de evento ou de periódico. Para o evento, quando vocês submetem para um evento científico,
todos os trabalhos submetidos são avaliados por um comitê de programa. Esse comitê de programa é formado por professores, por pesquisadores, por pessoas da indústria, que vão avaliar o artigo e aí vão decidir se rejeita ou se aceita. Se o artigo é rejeitado, vocês voltam para cá, para melhorar esse artigo, para depois submeter de novo. Se o artigo é aceito, ele vai ser publicado, né, naquele evento e depois vocês vão lá apresentar esse artigo naquele evento. Tem uma outra parte aqui que mesmo o artigo tendo sido aceito, publicado no evento, vocês podem estender, geralmente aqui tem uma medida de pelo menos 30%, e mandar para um periódico. O que é um periódico? É uma revista. Pode ser mensal, pode ser bimensal, tá? É uma revista, é um periódico. Publica várias vezes ao longo do ano. As submissões para periódicos são avaliadas por um corpo editorial daquela revista. E aí aqui eles podem rejeitar, né? E aí volta para cá. Podem aceitar e publicar. E tem uma terceira opção que não tem eventos científicos, que é o que a gente chama de Major Review. Quer dizer, olha só, o seu trabalho está quase bom, mas tem que melhorar esses aspectos aqui. E aí depois vai ser avaliado novamente e publicado. Aqui é um ciclo, tá? Pode ter várias interações aqui com o corpo editorial, mas em algum momento esse trabalho vai ser publicado. E aí tem que ter um planejamento, tá? É uma balança. Vocês têm que planejar, porque o que acontece? Os eventos científicos, eles têm prazos, eles têm deadlines ao longo do ano. Então, assim, agora em março tem o prazo do VLDB, depois em abril tem o prazo do ICDE, depois em novembro tem o prazo do SIGMOD, tá? E geralmente é uma vez ao ano. Cada evento tem um prazo ao ano, ou 2 prazos por ano. Então, vocês têm que planejar, tá? De acordo com esses prazos. Periódicos, geralmente, é fluxo contínuo. Em qualquer momento do ano, vocês podem mandar. A menos que seja uma edição especial. Aí, edição especial tem prazo fixo. Tá? Então, vocês têm que planejar esse planejamento de datas, de prazos, de pesquisa, de escrita, tem que ser tudo planejado. E aí, eu gosto muito desse livro, daqui a pouco eu vou mostrar a capa dele para vocês. E ele começa na introdução dele dizendo, olha só, para mostrar para o leigo, para quem nunca escreveu, mostrar para o leigo quão complexo é a tarefa de escrever. Vou ler para vocês, tá? Vou ficar de costas, vou fazer tudo o que eu vou dizer que depois não deve fazer. Ler e ficar de costas, mas vamos lá. Como tornar o interesse vago e um problema merecedor de atenção e solução? Tá? De apresentação e solução. Como construir um argumento que motiva os leitores a aceitar o que você diz. Como antecipar dúvidas de atentos, mas críticos leitores e como respondê-las apropriadamente. Como criar uma introdução e uma conclusão que responda à pergunta mais difícil delas, que é o "e eu com isso?". Tá? Como ler a sua própria escrita como outros irão e então aprender quando e como revisar. Isso tudo está envolvido no processo de escrita científica. Não é fácil, não é fácil. Mas é possível. E tem receitas básicas que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma delas, tá? Uma receita de planejamento, que eu disse para vocês, ó. Primeiro de tudo, planeja, tá? Defina o objetivo, e aqui tem uma receitinha de objetivo. Tópico, 2 pontos. Estou pesquisando, o que você está pesquisando? Qual é a questão? A fim de descobrir o que, por quê, como, tá? Qual é a relevância para fins de... Tá? E qual é a aplicação prática potencial, que pode ser utilizada em... Tá? Então, aqui está o objetivo do trabalho de vocês. Defina o espectro. Se ele tiver menos de 4 palavras, é muito abrangente. Então, não pode ser processamento de dados na nuvem. Isso é muito abrangente. Tem que ser algo mais específico que isso. Tá? E entenda o público-alvo. A gente vai falar do público-alvo bastante. Porque é muito importante saber para quem é que vocês estão entregando esse texto. Então aqui, objetivo, espectro e público, depende, tá? De novo, planejamento. Então aqui eu coloquei algumas conferências, tá, de computação. Existem conferências que a gente chama de conferências genéricas da computação. Tem o ACM-SAC e o Congresso da SBC. São conferências para todas as áreas de computação, bancos de dados, redes, inteligência artificial, computação gráfica, todas as áreas publicam lá, são conferências genéricas. Então aqui, se eu tiver que, por exemplo, submeter um trabalho da minha tese,
na minha tese de doutorado, eu vou ter que explicar mais conceitos. Eu vou ter que explicar o que é um banco de dados XML, como é que é o processamento de consulta, e aí eu vou ter que explicar aqui o RockSum, que é uma das contribuições da minha tese. Se eu mando esse mesmo trabalho para o Sigmod ou para o SBBD, que são conferências específicas de banco de dados, bom, para eles eu não vou explicar o que é um banco de dados. É a mesma coisa que mandar um artigo para uma conferência de redes e explicar o que é o modelo TCP/IP. Ninguém faz isso. Tá? Então, sendo uma conferência da área, bom, eu vou explicar outros assuntos. E se for para uma conferência tipo WebDB, que é de banco de dados na web, aí eu posso ser mais específico ainda, explicar o RockSum, explicar os algoritmos a fundo. Tá? Então depende o quanto que vocês têm que escrever de background e o quanto que vocês têm que escrever de detalhes específicos, tá? Vai depender aqui do tipo de conferência ou de periódico que vocês vão submeter. Então, até para isso, vocês precisam planejar. Tá? E aí vai lá, o que faz um planejamento? Tá? Para onde é que vocês vão enviar, o que vocês vão enviar, por quê, para quê, como, quanto, largura e fundura, eu gosto de falar largura e fundura do conteúdo. Quem é que vai ler o seu texto? Eles esperam que você faça o que você pretende fazer ou vai pegar todo mundo de surpresa? Tá? Quanto que eles já sabem, como que eles responderão aos problemas e as soluções? Tudo isso é etapa de planejamento. Tá? E aí a minha solução, essa solução aqui é a que eu proponho. Enquanto você estiver escrevendo, apresentando, pensando, planejando, discutindo, reunindo, argumentando, enquanto vocês estiverem com a pesquisa, tá? Vocês têm que fazer com prosa. Contexto, problema, solução e avaliação, com prosa. Tá? É o que vocês têm que ter em mente. Tá? Então vamos lá, o que é o contexto? O contexto pode ser o contexto geral, banco de dados, pode ser um contexto específico, processamento de consultas em bancos de dados. Vocês têm que ter um problema, o que não funciona, ou o que pode melhorar, o que não existe, qual é que vai ser o problema. A solução, que vai ser a contribuição principal, né, como resolver o problema, e a avaliação. Vocês têm que dizer se essa solução é boa, se ela é melhor, nem sempre, então quando que ela não é melhor. Vocês têm que elaborar isso tudo na pesquisa de vocês. Tá? E a contribuição, tanto quando vocês fazem, por exemplo, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, vocês têm que ter uma contribuição sólida. Essa contribuição ela pode estar em qualquer uma dessas etapas. Tá? Então pega um X é qualquer um deles, contexto, problema, solução e avaliação. Pega um X atual e aplica no novo contexto. Pega um X atual e encontra um novo problema. Ou pega um X atual e propõe uma nova solução, que é o mais comum. Ou faz diferentes avaliações para tudo isso. Aí é que vai estar a contribuição do trabalho de vocês. Por exemplo, muda de contexto. Antes só existiam dados relacionais. Todo mundo já fez a disciplina de introdução a bancos de dados? Bancos de dados, tabelas, aquela coisa careta e tal. Sai das tabelas e vai para streams de dados. Ou vai para dispositivos móveis, que aí não pode ter um servidor super, hiper, mega potente processando os dados de vocês. Mudou o contexto. Tá? Ou pega os dados relacionais, que são tabela, e agora coloca semi-estruturados, transforma eles em árvores. Tabela é uma coisa, árvore é outra. Ou agora, pega o modelo relacional e faz processamento de Big Data. Tá? Mudou o problema. Solução é o mais comum e avaliação. Escolhe qualquer um desses e avalia em paralelo, em sistemas distribuídos, usando grandes volumes de dados, usando MapReduce, usando novos hardwares, o que for. Então a contribuição de vocês pode estar em qualquer uma dessas frontes. Tá? E exemplos. Tá? Exemplos de onde aparece essa estrutura do Comprosa. Resumos de trabalhos. Vários resumos seguem essa estrutura. Contexto, tá ali, Finding Useful Patterns. Problema, ele diz aqui que é um dos problemas mais estudados na área. A solução, aqui com alguns detalhes, e a avaliação. Tá? Esse é um artigo clássico de banco de dados. Tá? Mas não é só na área de banco de dados, se vocês forem para redes de computadores, está lá também. Contexto, Cloud Computing. Aqui o problema, que é dos recursos, a utilização dos recursos, a solução, alguns detalhes aqui da solução e a avaliação. Com prosa, contexto, problema, solução e avaliação. Tá? E a escrita científica, o que acontece?
Tá? Isso são todas receitas que eu estou passando para vocês. Tá? Ela segue uma estrutura muito bem definida. Tá? Então a estrutura está pronta aqui para vocês. Começa com o título, isso aqui todos os artigos de computação. Começa com o título, com os autores, o resumo, a introdução, o corpo, a conclusão e as referências. E aí o a fazer é justamente isso. É preencher essas lacunas. Só isso. Só isso e está pronto o artigo de vocês. Tá? E aí vem esse curso. Esse curso ensina a preencher essas lacunas. E aí é muito comum, muito comum, os alunos, vocês, se depararem com a seguinte questão. Eu queria escrever tão rápido assim. Isso aqui é um aluno meu que me disse ano passado. Eu me sentei com ele para reescrever o resumo do trabalho dele. E aí em 5 minutos estava pronto. E ele disse, nossa, professora, eu queria reescrever tão rápido assim. Filho, presta atenção. Tá? Mais de 20 anos de praia. Se eu não conseguir escrever um resumo em 5 minutos, não dá, né? Então, a prática faz a perfeição em escrita científica. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende a escrever. Tá? A gente aprende a escrever como? Vendo esses cursos assim, que nem esse que eu estou fazendo com vocês. Ou lendo livros sobre o assunto. O meu livro favorito, não é só o meu, é um best-seller da área, o Writing for Computer Science, do Zobel, só tem em inglês. Ele é específico para a ciência da computação, todos os exemplos dele são para computação. A gente tem aqui na nossa biblioteca, a gente tem os 3 também. Tá? The Craft of Research e Manual for Writers, a gente tem porque, com o dinheiro de um dos meus projetos, eu comprei várias cópias deles, tá? Tem na nossa biblioteca. E é extremamente importante, se vocês decidirem entrarem para pesquisa, fazer pesquisa em computação, é extremamente importante saber escrever bem. Tá? E a gente aprende a escrever lendo e escrevendo, não tem outro jeito. Foi a maneira que vocês aprenderam a escrever lá na primeira série, lembra? Vocês liam e escreviam, liam e escreviam. Escrita científica é a mesma coisa. Tá? Então, assim, esse foi o processo de escrita, tá? Super, mega, hiper reduzido, né? Resumido. E agora, então, a gente vai ver uma parte mais prática da estrutura do artigo. Para quem chegou atrasado, eu sempre falo que é escrita para artigos científicos, mas pode servir para monografia, para dissertação, para tese, para relatório técnico, para trabalho de disciplina, para qualquer escrita que seja técnico-científica. Tá? Então, a estrutura. Parte 2. Estrutura. Então, o que é a estrutura? A estrutura é como as seções dos artigos estão organizadas. Então, aqui eu peguei 2 exemplos. Então, vai lá, introdução, trabalhos relacionados, contribuições, experimentos e conclusões. Introdução, trabalhos relacionados, as contribuições, resumo e conclusão. Percebem aí pontos em comum? Outras áreas, engenharia de software. Tem uma seção aqui chamada Threats to Validity. Vários artigos recentes de engenharia de software têm essa seção, ou é uma subseção chamada Threats to Validity. O que é isso? São aspectos que a solução não cobre ou que não funcionam direito, quando que aquela solução não é adequada. Tá? Pode ter lá, em vez de ter uma conclusão, pode ter discussão. Tá? Tem variações. Tá? Outros mais exemplos, redes. Tem uma seção aqui chamada aplicações da prova de conceito. Então ele vai mostrar que funciona através de aplicações. Esse artigo aqui, que eu já tentei ler ele umas 10 vezes, não rola porque, bom, redes não é a minha área, tá? A minha área é banco de dados. Mas aí o algoritmo que ele propõe é tão difícil que ele botou a seção 4 aqui, ó. Olha só o que é a seção 4. A seção 4 é a intuição por debaixo do algoritmo. Veja que o algoritmo é tão complexo que primeiro ele explica para leigos, para depois vir a seção 5, que é o algoritmo. Tá? Mais exemplos. Aqui são artigos de periódico, montes de sessões. Tá? Mas olha lá, introdução, monte de sessões, trabalhos relacionados, conclusões, agradecimentos e referências. Então assim, aí que eu digo que escrever artigos é como arte. Todo mundo conhece o Abapuru, todo mundo conhece o Abapuru.
Todo mundo conhece o Abapuru. Tá bom. Abapuru tá aqui, Tarsila do Amaral, Semana da Arte Moderna, 1922, São Paulo, o Brasil, centro cultural da América Latina, aquela coisa toda. O Abapuru é um clássico e ele tem 3 elementos principais, 4 na verdade. O Abapuru, o sol, o cactus e aqui a montanha onde ele está sentado. Tá. Aí vem as releituras do Abapuru. Então, aí é que vem a escrita como arte. Os componentes são os mesmos. Os componentes são os mesmos. Como vocês organizam esses componentes, aí tá do estilo próprio de cada autor. Mas os componentes são o mesmo. Introdução, corpo, conclusão, referências, tá tudo lá. Tá? E aí é o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês os componentes, sempre lembrando que vocês têm a liberdade, né, de fazer a releitura de vocês, com o estilo de vocês, com o estilo do orientador de vocês. Tá? Então a estrutura base é essa aqui. Título, autores e resumo, todo artigo da computação tem. Depois vem, geralmente, introdução, o corpo, que é o coração, é a parte, né, principal do trabalho. Conclusão e referências. Tá? Funciona para mais ou menos 90% dos artigos em computação. Tá? Então aqui, esses são os componentes e agora vem, né, escrever esses componentes. Começamos pelo título. O título é a referência principal ao trabalho de vocês e a chave para ser referenciado. Não adianta vocês terem um trabalho enorme para escrever o artigo de vocês. E esse artigo nunca ser referenciado, esse artigo nunca ser citado por ninguém. Vocês querem que outras pessoas leiam o artigo de vocês e referenciem esses artigos. E o título é a chave para isso. Tá? E ele é claro, curto e correto. É um nome, não é uma frase. E geralmente é original. Tá? Não necessariamente a primeira coisa a se escrever. Tá? Vocês podem colocar um título temporário e depois ir alterando esse título. Enquanto vocês não submeterem aquele trabalho, vocês podem ir alterando o título. Tá? No momento que submete, bom, aí submeteu. Então, assim, exemplos. Eu gosto muito desses exemplos, tá? Exemplos novos para 2018. Slide novo de 2018. Então, olha só. Olha esses três artigos aqui. Os 3 mencionam grapevine. Grapevine é parreira de uva, né? O primeiro deles é... sobre o que mesmo? É um modelo preditivo para água, para aguar lá na região do Douro, aquela coisa toda. Tá, então isso aqui não é um artigo de computação. É o pessoal lá estudando a parreira mesmo. Agora, olha o segundo e olha o terceiro. What's on the Grapevine? Publicado no Sigmod. Olha o terceiro. I heard it on the grapevine. Conhece essa expressão? Eu ia cantar a música do Creedence, mas eu não tenho coragem porque está gravado. Se não tivesse gravado, eu cantava. Tá? Já pensou se eu canto e depois vira meme no Facebook? Não, não dá para cantar. Mas todo mundo sabe, todo mundo conhece essa música? Creedence Clearwater Revival. Não conhecem? Ô meu povo, chega em casa hoje e procura ela. Tá? Vale a pena ouvir. Então, na Grapevine, blog, Facebook, YouTube, Student Self. Tá. Compara o segundo com o terceiro. Sobre o que é esse segundo artigo? Tem a menor ideia. Tá. Isso esse Heard on the Grapevine é uma gíria em inglês, tá? Que é, ouvir por aí, é coisa de fofoca. Eu ouvi uma fofoquinha por aí, tá? Que é o que está rolando lá no Parreiral. Tá? No segundo artigo, ele tá mencionando essa gíria, mas ele não diz o que é, então não tem como saber qual é o conteúdo desse artigo. No terceiro, ele usa a expressão ali entre aspas, né? Mas ele explica o que é. Blogging, Facebook, YouTube, Student Self-Organization during a Faculty Strike. Então, o que isso quer dizer? O que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo? Título é tudo. Qual é a probabilidade desse segundo artigo ser referenciado? Difícil, hein? Esse aqui é mais fácil. Tá? E aquele lá é mais fácil. Se vocês procurarem por Grapevine, vem esses 3. Como é que vocês sabem qual que vocês vão referenciar? Vai ter que ler, né? Então aqui o pessoal de computação dificilmente vai referenciar esse.
Mas então o que acontece? O título de vocês tem que estar sincronizado com o conteúdo do artigo. Tá? Não adianta botar só uma expressãozinha bonitinha ali, porque né, vai ser legal meu título. É legal, mas não indica o conteúdo do artigo. Tá? Aqui eu botei outros exemplos, todos eles são bem específicos para o conteúdo. Tá? Os três ali, esses três são dos mais citados que tem em computação, mais de 52 mil citações, 45 mil, 18 mil. Esse artigo aqui é o que propõe o RSA, pessoal de criptografia, RSA, está aqui o artigo dele. Tá? Outra ideia também é dar nomes aos bois. Vocês têm essa expressão, né? Eu sou gaúcha, então às vezes eu tenho que me sincronizar com as expressões gaúchas que vocês não têm. Dar nomes aos bois todo mundo sabe, né? Dar nome aos bois às vezes funciona muito bem. Então aqui ele colocou, esse aqui é o artigo do IAC, todo mundo já passou por compiladores, tem lá o IAC, tá? Yet Another Compiler. Tá? E não é só coisa do passado, né? Porque às vezes eu mostro esse exemplo aqui, aí eu tenho vários outros exemplos que é tudo da década de 70. Aí o pessoal acha que não se usa mais isso. Sim, se usa. Esse aqui ganhou o prêmio de melhor artigo no Sigmod de 2016 e tá ali o nome, Wonderjoin. 2 pontos e aí explica o que é. Também não pode ser só um nome sem explicar o que é. Tá? Depois do título vem os autores. Tá? Autores aqui pode ser o nome completo de vocês ou pode ser um nome artístico. Eu uso Mirella M. Moro em todos os meus artigos, ou procuro usar. Tá? Filiação não é o pai e a mãe, filiação é a instituição de vocês. Para os nossos alunos vai ser a Universidade Federal de Minas Gerais. O e-mail vai ser o e-mail daqui de preferência, o @DCC ou né? Não vai ser o Gmail de vocês, não vai ser o Hotmail, vai ser o e-mail institucional. Ordem dos autores. Não tem uma regra padrão para a ordem dos autores. Tá? O que é muito comum? Botar na ordem alfabética, primeiro nome, André, Bento e Carla. Botar a ordem alfabética do sobrenome, Costa, Muniz e Silva. Ou botar em alguma outra ordem que reflita melhor o trabalho daquele artigo. Então coloca o Bento, que é o dono da tese, a Carla, que é a bolsista que ajudou um pouco ele a fazer, e o André, que é o orientador. Conversem com os outros autores de vocês para saber qual é a ordem que vocês devem usar. Então, foi o título, autores, agora vem o resumo. Resumo é resumo, é um parágrafo. Resumo é um parágrafo. 100, 250 palavras, tá? Aí é mais ou menos proporcional ao número de páginas que vocês têm. Então, o artigo pode ser um artigo de 6 páginas. O resumo vai ter 100 palavras, mais ou menos. Ou vai ser o resumo da tese de vocês. Bom, aí a tese vai ter o quê? 80, 90 páginas? Aí o resumo pode ser um pouco maior. Qual é a finalidade do resumo? É a propaganda do artigo, é o trailer. Sabe o trailer? Trailer do filme? Então, o resumo é o trailer do artigo. Atrai ou não a atenção e interesse do leitor. Tá? Então aqui tem algumas regrinhas básicas do resumo. Sempre menciona informações ou conclusões do texto. Não tem referências bibliográficas. Tem algumas exceções, mas geralmente não tem. Pode ser o primeiro a ser escrito, a primeira coisa que vocês vão escrever do artigo. Pode ser o resumo, para vocês terem uma ideia do planejamento. Ou pode ser a última coisa, depois que vocês escreveram todo o trabalho, escreve resumo, que daí vocês vão ter uma ideia melhor. Tá? Tanto faz, mas desde que escreva, tem que ter um resumo. E aí o resumo segue o comprosa, contexto, problema, solução e avaliação. A fórmula básica funciona que é uma beleza. Então aqui, esse aqui é um resumo curto, de um artigo de 2 páginas. Então, tem 1, 2 linhas para cada uma dessas coisas. Então, está aqui o contexto, está aqui o problema e a solução e está aqui a avaliação. Tá. Vejam que eu não dá tempo de vocês lerem tudo, é de propósito. Tá? Se vocês quiserem ler devagar, com calma, esses exemplos, vocês têm que baixar a apresentação e ler bonitinho. Tá? Aqui é só para dar uma ideia geral. Outro, contexto, problema, solução e avaliação, com algumas incrementações. Então, tem o contexto geral, lá, Publish, Subscribe, Applications. Tem o contexto específico, que é com XML. Tem ali qual é o problema. O número de documentos e de consultas cresce. Tem o estado da arte, que não resolve isso. Tem a solução, que é o Box Filter, alguns detalhes dos Box Filter. E aí tem a avaliação.
Tá lá. Our Experimental Evaluation shows. Contexto, problema, solução e avaliação. Tá? Aí eu disse para vocês, olha só, tem os componentes básicos, mas tem a variação que vocês podem fazer, que é, né, do estilo de cada um. Então, por exemplo, contexto e problema está ali, estado da arte, a contribuição e a relevância. É uma outra forma de organizar o resumo, funciona. Outro tipo de artigo, aqui vai ser um survey. Artigos de survey são artigos de revisão da literatura. Então, geralmente, a contribuição é esse apanhado geral da literatura. Aí eu coloco aqui o contexto, por que é relevante, e aí qual é a contribuição? A contribuição é uma topologia, é uma classificação dos trabalhos daquela área. Tá? Então, não é contexto, problema, solução e avaliação, porque não tem avaliação. E o problema é, olha só, o problema é sempre o mesmo, né? Tem muita coisa publicada sobre o assunto, eu quero, né, organizar o que está publicado. Muito bem, então foi o título, foram os autores, foram o resumo, introdução. Um artigo científico não é um livro de suspense no qual o leitor só descobre o que está acontecendo no final ou não. Não é. Tá? Os leitores têm que saber o que acontece no artigo de vocês desde o início. Tá? O erro mais comum dos autores de primeiro artigo é deixar tudo implícito, achar que tudo é meio óbvio. Não, 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 não. O óbvio não é ciência, é senso comum. Tá? Não tem espaço para obviedades aqui. Então, assim, a introdução bem escrita é fundamental. O leitor deve estar ciente do que acontece desde o início, desde a introdução. Na verdade, é desde o resumo. Tá? Mas a introdução é o primeiro espaço que vocês vão ter para apresentar melhor as contribuições do trabalho. E a introdução é uma reafirmação estendida do conteúdo do resumo. Então, aquelas linhas que vocês tinham lá no resumo, agora viram parágrafos na introdução. Segue de novo. Contexto, problema, solução e avaliação. É uma receita de bolo básica que funciona muito bem. Tá, só que a introdução, ela é mais estendida que o resumo. Em algum parágrafo dessa introdução, vocês têm que conseguir vender o peixe. Vender o peixe, vender a contribuição de vocês. Então, vai lá. Sugestões. Como o seu trabalho pode ser empregado? Onde o seu trabalho pode ser empregado? Quais os contextos? Quais as aplicações podem se beneficiar? Qual é a contribuição social? Tá? Tudo bem que a ciência da computação e a nossa contribuição geralmente é técnico-científica, mas o trabalho de vocês pode ter uma contribuição social, pode ter uma contribuição para a crise econômica do país, pode ter contribuições que vão além da ciência. Tá? Quais os problemas práticos que o seu trabalho resolve? Então, tudo isso tem que estar na introdução. Tá? Então, vamos lá. Gosto muito desse artigo. É um artigo de redes de computadores, lá dos primórdios dos processamentos de nuvem. Tá? E a introdução dele, olha, 20 anos que eu leio o artigo, eu não conheço nenhuma introdução melhor escrita que a desse artigo. Tá? É a melhor introdução que eu já vi em artigo. E não é nem da minha área, de redes. Tá? Ele faz um histórico bonitinho, eu grifei em vermelho ali, né? As versões, a computação distribuída, né, anterior era de tal jeito, hoje mudou, é só o início de uma nova tendência. E aí ele coloca, por exemplo, vai lá, Google Documents, Groove Office, Windows Live. Ele cita exemplos de aplicações, de softwares que as pessoas conhecem. Tá? Ele traz isso para o mundo real das pessoas. E ele afirma que é só o início de uma tendência muito maior. Ele é específico. Isso aqui é só um resumo da introdução, né? Tem muito mais coisa na introdução. Aí ele fala lá, qual é o problema? One of the key barriers. Ele diz, o problema é esse. Aí ele dá exemplos lá, ele menciona soluções atuais para esses problemas, né? A Amazon's EC2. Ele diz qual é os desafios técnicos. Ele fala ali, idealmente o mundo seria cor-de-rosa. Mas, em vez disso, o mundo é todo cheio de cores.
Tá? Então ele diz qual seria a situação ideal, o que é a situação hoje, e depois ele vai para as contribuições. E ele é explícito. Este artigo faz 3 contribuições principais, 2 pontos. E aí ele coloca em negrito o nome da contribuição, que são bullets, né? Ele coloca em negrito, ponto, e aí vem um parágrafo explicando aquela contribuição. É perfeito. Tá claro. A pessoa lê essa introdução, qualquer pessoa que lê essa introdução, de qualquer área que for, vai entender o que esses caras fizeram. Vai entender o que está escrito nesse artigo. Então, até aqui, tem esse fluxo que a gente vai montando, tá? É um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, tem lá o título, que tem algumas palavras-chave, tem o resumo, que essas palavras aparecem como linhas. Essas linhas viram parágrafos na introdução. Esses parágrafos, eles vão fazer conexão com o conteúdo inteiro do trabalho, para depois vir para a conclusão, tá? Então, a introdução, ela abre, é uma imagem do conteúdo inteiro do artigo. Depois da introdução, veio o corpo. Tá? Veio o corpo. O corpo é o seguinte, tudo que está entre a introdução e a conclusão é o corpo. E aí, eu gosto, tem várias maneiras de organizar o corpo do artigo. Uma sugestão, uma fórmula básica divide assim, o que já existe, o que é novidade e como é que vocês vão validar essa novidade. Tá? E aí eu coloquei uma observação lá, ó. Sempre olhe o estilo de artigo publicado nos principais veículos da sua área específica. Pode ser que os artigos de IHC, pode ser não, com certeza. Alguém trabalha com IHC? Os artigos da área de IHC diferem um pouco dessa fórmula aqui. Tá? Tem algumas peculiaridades lá que fogem um pouco. Então, olhem os artigos da área de vocês. Essa fórmula aqui funciona como uma regra geral. Tá? É um início. Começa seguindo essa fórmula e depois ajeita conforme a área de vocês. Então, vamos lá. O que já existe? O que já existe tem 2 partes. Os conceitos básicos e os trabalhos relacionados. É o que já existe naquela área, naquele contexto de vocês. Pode apresentar junto ou não. De qualquer maneira, os conceitos têm que vir antes da contribuição principal e os relacionados, trabalhos relacionados, pode ser no início ou no fim. Tá? O que já existe, os conceitos básicos, bom, aí vai depender da área de vocês. Tá? Mas o que é necessário para entender o trabalho e as contribuições de vocês? Pode ser as definições, as notações, os modelos, a arquitetura, a linguagem, os cenários, os padrões, sei lá. É aquilo que é informação básica para entender a contribuição de vocês. Os trabalhos relacionados é a literatura existente na área. Extremamente importante, na seção de trabalhos relacionados, vocês têm que dizer como que o trabalho de vocês avança o estado da arte. O estado da arte é hoje. Hoje existe isso aqui. Tá? Com o trabalho de vocês, o que não tinha que agora tem. Tá? E tem que ser sempre relacionado à pesquisa que vocês estão apresentando. Trabalhos relacionados, são relacionados ao tema de vocês. Por isso que o nome é trabalhos relacionados. Tá? Aí o que são especificamente? Bom, olha só, várias possibilidades. São trabalhos que cobrem temas relacionados, mas não exatamente aquilo que vocês fazem. Ou os detalhes desses trabalhos evidenciam que o seu é melhor ou mais complexo. Desvantagens ou pontos fracos desses trabalhos vocês aprimoram. Tá? Pode ser várias opções aqui. Pode ser tudo isso. Tá? De qualquer maneira, o texto de vocês tem referências para esses trabalhos dessas outras pessoas. Texto com referências. Tem que ter. Tá? Então, assim, o já existe, né, dos trabalhos relacionados. Essa sessão é praticamente obrigatória. Tá? Vocês têm que mostrar como que o trabalho de vocês está inserido no todo. Tá? E aí é que eu faço um exemplo. Olha só. Por exemplo, o título do meu trabalho é Resumos Estruturais e Processamentos de Consulta XML. Veio lá da minha tese. Tá? Exemplos
como é que eu vou montar minha seção de trabalhos relacionados? Olha só, eu vou procurar trabalhos, tá, que usam resumos estruturais, que é a minha estrutura de dados, em outros contextos. Ou eu vou procurar esses resumos estruturais para processar outro tipo de dado, que não seja dados XML. Outro tipo de dado. Ou outras formas de processar essas consultas XML, né? Porque eu estou usando os resumos estruturais no processamento de consultas XML. Tá, mas quais são as outras formas de processar? Tudo isso serve de pesquisa, tá, do contexto do meu trabalho. E aí vai para a seção de trabalhos relacionados. Muito bem. Então, o texto de vocês já apresentou o que já existe, os conceitos e os trabalhos relacionados. Agora vem a novidade. Qual é a contribuição, o diferencial do trabalho de vocês? E ela tem que estar clara. Tem que estar clara. Imagina que a pessoa pode estar lá lendo na praia o trabalho de vocês, tá, pensando lá em outras coisas, e a pessoa não interessa, ela tem que entender o que o trabalho de vocês faz, como que faz, quando que faz. Tem que entender tudo. Tá? Tem que estar muito claro qual é a novidade. Então, assim, vocês podem ter, por exemplo, tá, as receitas, né? Essa apresentação ela é cheia de dicas de receitas. Pode ter um parágrafo, por exemplo, com a ideia geral da proposta. Vocês estão propondo uma solução para alguma coisa. Então, parágrafo geral. Aí vem definições que vocês estão propondo. Se são definições que vocês estão propondo, tem que estar muito claro que essas definições são novas, tá? São novas. E aí vai lá, adiciona quantos parágrafos necessários para explicar o que é o trabalho, como é que a proposta funciona, o que é novidade, por que é novidade. Tá? E aí os detalhes e as explicações sobre as partes principais do funcionamento daquilo que vocês estão propondo. E a novidade é geralmente big novidade, né? Geralmente é uma coisa que tem que ficar claro que aquilo é novo. E aí tem que ficar claro o que é, como, porquê, onde, quanto, quais são os impactos. Tudo isso tem que estar claro no corpo do artigo. Faz sentido? Tranquilo? Muito fácil? Fácil, professora. É só escrever. Que nem quando vocês falam, não, professora, tá pronto, só falta rodar. Aqui é o... Não, professora, eu sei tudo que eu preciso escrever, eu só tenho que sentar e escrever. Eu fico só olhando, só escrever, só isso, tá? Beleza, só falta isso, tá? Tudo bem, só que olha só, a área de computação. Então, vocês apresentaram o que já existe, o que é novidade. Na computação, não basta só dizer que é novo, vocês têm que validar aquilo que vocês estão propondo. Tá? Tem várias maneiras de validar. Eu falo aqui de 3, mas tem outras. Essas 3 são as principais. Tá? O que é validar aquela novidade de vocês? O validar pode-se fazer uma análise. Tá? Mostrar que a proposta é correta. E aí vai lá. Demonstrações e provas. Tá? Pode ser um artigo mais teórico, da área de teoria da computação. Então vai lá. Conforme necessário. Um parágrafo com resumo do que é aprovado nessa sessão. Um parágrafo com definições específicas usadas nessa análise, por exemplo, as estruturas usadas nas provas, as variáveis, as provas e as análises, os lemas, os teoremas, os corolários, aquela coisa toda. E vai lá uns comentários finais sobre o significado dessas provas, né, de um modo intuitivo ou no nível mais prático. Então, é trazer aquele artigo que é extremamente teórico para o mundo real. Isso é muito importante. Tá? Então, pode ser que vocês tenham que provar. Então, a proposta de vocês é correta. Outro tipo de artigo em computação muito comum é validar através de um estudo de caso. Com o estudo de caso, vocês querem mostrar que a proposta, que a solução de vocês é aplicável, é implementável. E aí vai ter lá um contexto, as regras ou condições necessárias nesse estudo de caso, como é que é feita a modelagem, implementação, funcionamento, depende, tá? Vantagens e desvantagens de usar o modelo proposto nesse estudo de caso. Tá? Estudo de caso é muito comum na área de engenharia de software, por exemplo. Quem é que trabalha com engenharia de software? Tá? Muito comum, pega, mostra então aquela modelagem nova que vocês estão propondo funcionando num estudo de caso. Um ou mais estudos de caso. Beleza?
Então, análise, estudo de caso. Terceira forma, que eu acho que é a mais comum, é mostrar a proposta funcionando. É pegar o algoritmo e rodar o algoritmo, mostrar que funciona. E aí não basta só funcionar. Ele tem que ser bom ou superior ao que já existe. Tá? Bom o suficiente ou superior ao que já existe. E aí vai lá. Contexto, o que é medido, o que não é medido, o que não é medido. Tá? Por exemplo, área de recuperação de informação. Alguém trabalha com recuperação de informação? Recuperação de informação, às vezes o tempo não interessa. Não interessa o tempo que o algoritmo vai levar para chegar na resposta, desde que a resposta esteja correta. Aí as medidas são precisão e revocação. Já ouviram falar? Precision and recall. Tempo não interessa. Então tem que dizer, o que é medido? Ó, é precisão e revocação. São as minhas métricas. Tempo não é porque não interessa. Tá? Por que não? Tá, não. Não vão escrever porque não interessa. Ponto. Não. Vocês vão justificar por que não é importante. Tá? E aí vai lá, tem que colocar. Muito comum simular. Se vocês vão fazer uma simulação, descreve lá qual é o modelo de simulação, qual é a infraestrutura das medições, qual é a configuração do sistema, o tipo de máquina usada, as linguagens, tudo isso. Explica lá. Os resultados dos experimentos, no próximo slide eu vou falar. E aí vem lá, comentários finais, discussões, explicações adicionais. Tudo isso tem que ter na seção de avaliação experimental. Dos experimentos, eu gosto muito de organizar em subtítulos, tá? Em subseções em negrito, de preferência, tá? Ou subseções mesmo. E aí coloca lá, avaliação do tamanho da entrada ou variando a quantidade de consultas, dados sintéticos versus dados reais. São experimentos diferentes que vocês vão fazer. Então, cada experimento está na sua seção. Tá? Cada um deles tem que ter uma razão clara. Por que cada gráfico está lá? Não dá para colocar 10 figuras com os gráficos lindos e maravilhosos. Se vocês têm 10 figuras no artigo, vocês têm que ter texto para cada uma das 10. Não, professora Nathalie, é óbvio. Não, não é óbvio. Tá? Tem que estar lá. Por que cada gráfico aparece no seu artigo? Tem que ter uma razão clara. Conforme o tamanho de arquivos de entrada aumenta, o throughput diminui. Isso é uma conclusão? Professor, mas isso é óbvio, professor. O gráfico está mostrando. Tá? Não, é o contrário. O gráfico está mostrando e aí vocês vão escrever que aquilo que o gráfico está mostrando, entendeu? Tem que escrever. Tem que estar escrito no texto. E aí tem que explicar os eixos do gráfico, o que o gráfico mostra, qual é a tendência, por que tem essa tendência, ou não tem tendência nenhuma, por que não tem tendência nenhuma. Na parte da tarde de apresentação eu vou dar um exemplo desses para vocês. Tá? Por que um algoritmo apresenta melhores resultados do que o outro, tem que estar explicado. E tem que ser autocontido. Tá? As legendas devem estar legíveis e compreensíveis e suficientes para entender o gráfico. Tem que estar tudo lá. Beleza! Um exemplo que eu gosto muito, esse artigo eu já falei para vocês antes, é um clássico de banco de dados. Tá? Olha o que é, isso aqui é a estrutura da seção de avaliação experimental. Olha só que beleza. Tá? O título da seção é Performance Studies. Olha que lindo. Aí vai lá. Primeiro ele fez uma análise teórica. Tá? Depois ele não tinha dados reais, isso é 1996. Na época, dados reais abertos, não existia nada, não existia naquela época. Então ele fez um gerador de dados sintéticos, ele explica esse gerador. Esse gerador tinha vários parâmetros, então vai lá a seção 3, parâmetros e a configuração default. Depois ele criou uma carga de trabalho base, que daí é essa 6.4. Aí ele mostrou a sensibilidade aos parâmetros. Depois veio a escalabilidade em relação ao tempo. Depois a comparação do BIRT e do Clarence. BIRT é o que ele está propondo e Clarence era a solução atual que existia na época. E depois a aplicação em dados reais. Então ele faz toda essa avaliação aqui com dados sintéticos, porque daí ele consegue, com dados sintéticos você consegue configurar os dados da maneira que você quiser, certo? E depois ele faz, olha só, mas não é só em dados sintéticos que a minha solução funciona. Funciona também para esses poucos dados reais que eu consegui. Beleza? Então, tá bem. Depois vem a parte de discussão. Então, já foi o que já existe, a novidade, a validação, validou, tá perfeito, tem que discutir.
tem que avançar o estado da arte. Então vai lá, pode ser uma sessão final da sessão de experimentos, né, de validação, ou pode ser dentro da conclusão, mas é quando vocês costuram todo o artigo de vocês. Relacionamentos entre os fatos e os resultados observados, princípios, relações, generalizações mostrados nos experimentos, exceção ou falta de relação, pontos de incerteza, porque às vezes vocês querem concluir, mas está inconclusivo, então tem que dizer que foi inconclusivo. Interpretações, resultados e interpretações concordam ou contrastam com o que está nos trabalhos relacionados, implicações teóricas, possíveis aplicações práticas. Então, assim, tudo isso pode ser motivo de discussão para vocês, tá? Colocarem no trabalho. Dificilmente vocês vão colocar tudo, mas alguns pontos vocês vão ter que discutir. Depois vem a conclusão, tá? Aí na conclusão vocês podem ser mais específicos que na introdução e informar um resumo, né? Tem que dar uma visão geral de novo do que o trabalho apresentou, principais resultados e contribuições com as devidas evidências, comentários sobre a importância e relevância ou dicas para o uso prático, os trabalhos futuros. É o costurar, o encerrar o artigo, tá? E tem que ter evidências para cada conclusão, tá? Não assuma que o leitor é super, hiper, mega capaz de juntar todos os pontos sozinho. Não, não é. Vocês é que tem que juntar os pontos e informar para o leitor. Um exemplo de conclusão, de novo, lá do Raghavan, que eu disse para vocês que a introdução era perfeita, maravilhosa, a conclusão também é. Então ele vai lá com Cloud-Based Services em particular, aí ele diz aqui, ó, a gente identificou um problema-chave, então esse primeiro parágrafo é para resumir o artigo, e depois vai lá, segundo parágrafo, nossos experimentos mostram que, e aí descreve o que os experimentos mostraram. Os nossos resultados demonstram que, o que quer dizer esses resultados? Está aqui nesse parágrafo. Então é juntar tudo, junta tudo e põe na conclusão. Depois da conclusão vem as referências. O que são referências? Para trabalhos externos ao de vocês. Tá? As referências são corretas, completas e específicas. Tem que ter autor, título, nome do evento, ou periódico, volume, número se necessário, o ano. Tá? Tem que ser relevantes. Do mesmo ano ou ano anterior. Então agora, se vocês vão fazer uma pesquisa ao longo de 2018, para submeter no segundo semestre, por exemplo, vocês obrigatoriamente têm que referenciar trabalhos de 2017 e, se der, algum trabalho publicado agora no primeiro semestre de 2018. Tá? Artigos de conferências, periódicos e livros. Site da internet não é referência. Aqui são referências científicas. Website é um website. Referências científicas são conferências, periódicos, livros. Tá? Todas as obras listadas no conjunto de referências devem ser mencionadas no texto e vice-versa. Então, até agora, o que a gente viu da estrutura? A estrutura está aqui. Tá? Título, autores e resumo, introdução, aí vem o corpo do artigo, que geralmente aqui é uma ideia para vocês organizarem, o que já existe, o que é novidade, como é que foi validado, a conclusão e aí as referências. Tá? Outra ideia que eu disse para vocês, mantenham o com prosa na cabeça. Qual é o contexto, qual é o problema, qual é a solução e qual é a avaliação. Mantenham isso na cabeça, guiem a pesquisa de vocês para ter o contexto bem definido, o problema definido, a solução, né? E como é que essa solução vai ser avaliada. Tranquilo? Isso foi a estrutura do artigo. Tranquilo? 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 Perguntas? Querem deixar perguntas para depois? Pode ser também? Fala. Quando você estava falando sobre eventos e periódicos, eu queria saber se tem alguma diferença em escolher publicar cada um. Eu não sei se, por exemplo, talvez periódico seja algo mais rigoroso, mais formal, enquanto que o evento talvez seja algo mais de divulgação. Aí eu não sei se tem alguma diferença daquilo que você gostaria de fazer. Tá. A pergunta dele é a seguinte: qual é a diferença entre evento e periódico? Se é mais importante, se é mais difícil, se é mais fácil? Na computação, as nossas principais publicações estão em eventos científicos. Por quê?
Porque o tempo de resposta do evento é mais rápido. Tá? Vocês submetem hoje, por exemplo, um evento submete hoje é o prazo, a resposta desse evento, que é se foi aceito ou rejeitado, vai vir daqui a 6 semanas, por exemplo. Para periódico, eles podem levar 6 meses para dar resposta. Tem periódico que demora. Porque é o processo de avaliação é mais longo. Então, os eventos, eles são mais rápidos. As nossas principais publicações estão em eventos. E os periódicos? Os periódicos geralmente publicam artigos que têm... que são mais complexos, por exemplo, porque evento pode ter um limite de páginas, de 6 páginas, de 10 páginas. Periódicos, vários deles não têm limite. Você pode escrever um artigo com 40 páginas, com 50 páginas. Então, você tem mais espaço para fazer as provas dos seus teoremas, tem mais espaço para escrever, tem mais espaço para colocar mais experimentos. Então, mas vai levar mais tempo para ser publicado. Então, a diferença básica para nós é o tempo de resposta. Tranquilo? Então tá. Então, já foi processo de escrita, já foi estrutura. Agora vem linguagem e estilo. Lembrando ali a dica, eu sempre falo que é artigo científico, mas serve para qualquer escrita de vocês. E a linguagem. Linguagem é o seguinte, linguagem é a linguagem que a gente usa quando escreve. Todo mundo sabe que a gente não escreve como a gente fala. Até chegar o Twitter, até chegar o Facebook e a gente começar a escrever exatamente como a gente fala. Tá? Então, assim, perturbou um pouco. Essa coisa de Twitter e Facebook nos atrapalhou a vida da escrita científica, porque daí o pessoal começou a ser mais relax na hora de escrever. Não pode. A linguagem ainda tem que ser formal. Então, assim, eu começo com 7 pecados capitais, tá, da escrita. E esses 7 valem para português, para inglês, para qualquer texto, tá, mesmo não científico. Até para e-mail valem esses pecados. O primeiro deles é frases longas. Repletas de vírgula ou não. Eu não sei, eu coloquei ali, o que é pior? Uma frase longa, 10 linhas de frase, sem nenhuma vírgula, ou uma frase longa com as mesmas 10 linhas com 10 vírgulas. Difícil. Tá? Se tiver de ler 3 vezes para entender, já era. Foi, acabou. Tá? Não dá. A regra é simples, no máximo 2 vírgulas para cada frase. Se precisar mais, considere dividir a sentença. Vírgula não é todo mundo que sabe usar. Sério, às vezes nem todo mundo sabe usar vírgula, né? Deveria, né? Mas frases longas é muito complicado. Lembre-se que se for um artigo científico, ele vai ser avaliado por alguém. Alguém vai avaliar e vai dizer se aquele artigo vai ser publicado ou não. Se o artigo for de difícil leitura, vai ser rejeitado. Não interessa. Vocês podem propor o problema mais interessante do mundo com a solução melhor do mundo. Se tiver mal escrito, deu. Não vai ser publicado. Erros ortográficos. Um erro ortográfico pode distrair o leitor. Eu paro. Toda vez que eu encontro um erro, eu paro de ler. Não dá, gente. O meu cérebro não consegue pular aquele erro e seguir lendo. Não dá. Só que assim, se são 10 ou mais, complica a vida de vocês. Tá? Aí eu coloco ali, o leitor irá se perder a ponto de ignorar o seu trabalho ou rejeitar. Se for avaliador, o cara tentou ler o primeiro parágrafo do artigo, não deu, rejeita. Tá? Para que eu vou ficar 10 horas tentando ler um artigo? Não vai rolar. Tá? Erros ortográficos ou erros gramaticais, daí o que acontece? Erros ortográficos, tem os corretores automáticos agora que pegam a maioria, né? Mas erro gramatical é mais sutil, tá? Tem muito corretor que não pega. Paralelismo, por exemplo, os corretores não pegam paralelismo. Concordância e conjugação. Na língua portuguesa, crase. Quem é que sabe usar crase? Assim, sem sombra de dúvidas, assim, nunca fique em dúvida se tem ou não crase. Veja, é complicado, gente. Crase pois então,
Quando fizeram a reforma, eu assim, tá, vão abolir a crase. Não aboliram a crase, de tão importante que ela é. Aboliram o hífen, coitado do hífen, né? Mas a crase não, a crase é importante. Tá? Tradução literal. Seja do inglês para o português ou do português para o inglês. Não dá. Tá? Traduzir cada palavra literalmente para o inglês não funciona. E do inglês para o português também não funciona. Tea with me, não faz sentido. Tea with me, não. Chá comigo, não. Tá, foi fraca? Pois é. Para vocês verem as coisas que eu tenho que ler, né? Eu não, né? Os professores têm que ler. Tá? Umas traduções literais que não funcionam. Só que para quem nunca escreveu, acha que tá beleza, né? Não tá. Tá nesse nível assim, deal with me. Imbromation, né? Que é ficar inventando. Tem muito aluno criativo nesse mundo, gente. Tem muita pessoa criativa que sai inventando palavras, né? Coloca um chão ali no final. Não funciona. Tá? Na dúvida, se vocês não sabem se aquela palavra existe ou não, coloca no dicionário, vê se ela existe. Tem o Merriam-Webster online, adoro Merriam-Webster, m-w.com, Merriam-Webster online, funciona que é uma beleza. Tá? Coloca no Thesaurus para ver se tem outros sinônimos. Tá? Uma tradução literal, não dá. Elementos ilegíveis. Se a imagem, gráfico, esquema, modelagem, tabela, arquitetura, o que for, precisa aparecer no texto, tem que estar legível. Porque daí o que acontece? O aluno escreveu 10 páginas, o artigo tem 10 páginas, a conferência pede no máximo 6. Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Reduz para metade o tamanho das tabelas, reduz para metade o tamanho das figuras, e aí eu fico olhando assim, não, professor, mas no PDF, se a senhora botar zoom de 500%, a senhora consegue ver. Não, tá? Na dúvida, imprima o texto no seu tamanho final e verifique. Impresso tem que estar legível, se não está legível não serve. Tá? Cópia literal, bom, aí tem vários problemas de copyright, de ética, de plágio, que também não dá. Não dá para fazer cópia literal, tá? De nada. Nem autoplágio também não pode, tá? E o blá blá blá, né? Que é o encher linguiça. Que é o caso oposto do anterior que eu falei para vocês. O aluno tem 10 páginas escritas, mas o limite são 12. Aí o aluno começa a encher linguiça, chovendo molhado para preencher as 12. Ninguém vai perceber. Vai perceber. Tá? O avaliador saberá que você está enchendo linguiça. Acredita em mim, gente. Acredita em mim. Ou se for para a banca de defesa, a banca também vai saber que você está enchendo linguiça. Não faça isso. Tá? Então são 7 pecados aí da escrita, tá? Que a gente tem que evitar. Tá? Além disso, isso serve para qualquer escrita. Tá? Mas aí tem as particularidades, as peculiaridades da escrita científica. Muito aluno chega para nós na graduação, o maior texto que ele já teve que escrever na vida foi a redação do Enem. Nossa, professor, eu morri para escrever 20 linhas. Eu tenho que rir, né, gente? Não. Todo mundo já escreveu mais de 20 linhas? Não. Tá. Vocês já chegaram na universidade tendo escrito mais de 20 linhas? Não mintam. Tá. Não, mas vamos lá. Tá? Eu estou exagerando, né? Mas assim, a escrita científica ela tem uma forma que é própria da escrita científica. Primeira coisa, tempo verbal. Sempre no presente. Tempo verbal. Isso aqui é o artigo. O artigo, tá escrito aqui, tempo verbal, tempo presente. Aí ali eu coloco os erros. Os erros tem o X na frente e aqui tem o coisinha ali, o ok ali. Tá? Então o aluno vai lá e escreve: in this paper, vírgula, we will explain how A, B, C... Não. Vejam.
Não, professora, porque eu entendo o raciocínio, porque o raciocínio é assim, não, olha só, nesse artigo nós vamos explicar porque está adiante no texto. Não está adiante no texto. O texto está pronto, está escrito. Então o texto explica como ABC funciona. Percebe que o raciocínio é diferente? Então next, we explain how ABC works, blá blá blá, no tempo presente, tá? Ou então assim, as próximas sessões vão descrever, não. Elas já descrevem. Se a pessoa pular dali onde isso está escrito e ir para a próxima sessão, a sessão já está escrita. Então é sempre tempo presente. Sempre tempo presente. Tá? Aí lá nos experimentos, aí o aluno conta a historinha, né? Chega na sessão de experimentos, conta uma historinha. First, we have run the algorithm in a Pentium, blá blá blá, and chose to evaluate, blá blá. Vai contando a historinha de como o aluno montou aqueles experimentos. Também não serve. Aí eu reescrevi ali, ó. Next, we describe the evaluation procedure, the evaluation setups considers a Pentium, blá blá blá. Then the series evaluations contains, blá blá. Tempo presente. Tempo presente. Tá? 4 exceções. Para não dizer que não tem exceção, 4 exceções. Pode, vejam que está um pode entre parênteses, não é um deve, é um pode. Pode usar o passado para trabalhos anteriores. Por exemplo, Moro mostrou que, lá na publicação número 20. Pode usar o passado. Pode usar o passado também nas sessões finais de cada capítulo. Isso é muito comum na tese, dissertação, tem uma sessão final, considerações finais para cada capítulo. Então, este capítulo apresentou as definições sobre pode, não é que deve. Pode usar passado nas conclusões. Este trabalho introduziu uma nova proposta, blá blá blá. Nós mostramos, a nossa avaliação experimental mostrou que pode. Tá? E pode usar o tempo futuro, aí bom, só para trabalhos futuros. Futuro é só para o que ainda não foi feito. É o único lugar que vocês podem usar futuro. Então, como trabalhos futuros, serão definidas novas formas de blá blá blá. O único lugar que cabe futuro é literalmente um trabalho futuro, lá no final do trabalho. Tá? Coisas que vocês ainda não fizeram. Isso então foi o tempo verbal. Primeira pessoa. Primeira pessoa é outro aspecto que vocês sempre os alunos me perguntam. Primeiro, do singular é muito raro na ciência da computação. Na ciência da computação, a gente assume que os trabalhos que vocês desenvolvem com mais alguém. É muito raro ter uma pessoa sozinha fazendo tudo. Tá? Vocês têm um orientador ou orientadora que conversa com vocês, que orienta vocês. Tem que o nome do orientador e orientadora. Vocês têm colegas que ajudaram a fazer a implementação, que ajudaram a fazer a coleta dos dados, tem que também. Tá? Então, assim, mesmo que seja a monografia, dissertação ou tese que você tenha feito individualmente, ainda assim você teve o orientador ajudando. Então, o orientador ou a orientadora entra como autor. Tá? E aí, no texto, fica lá. Neste trabalho, eu apresento um novo algoritmo para... Não. Vai lá. Neste trabalho, aí tem várias opções. Você pode dizer, neste trabalho, nós apresentamos, que eu vou falar no próximo slide. Ou, se quiser evitar a primeira pessoa, coloca no impessoal. Neste trabalho, apresenta-se um novo algoritmo para, ou neste trabalho, é apresentado um novo algoritmo para. Tem formas de não usar a primeira pessoa do singular. E a primeira pessoa do plural refere-se sempre aos autores. Primeira pessoa do plural é para os autores. No artigo tem um nós ou tem um we, esse we são os autores, esse nós são os autores. Sempre. Muito cuidado. E aqui é que vem as informalidades da escrita. Tá? Eu coloquei aqui vários exemplos. São exemplos reais. De onde é que eu tirei esses exemplos? No programa de pós-graduação, eu ministro a disciplina de escrita e apresentação de trabalhos científicos. E aí esses exemplos são de trabalhos que os alunos das minhas turmas entregaram. Tá? Ou dos meus orientados. Alguns são trabalhos dos meus orientados, de versões de artigos que eles escreveram. Tá? E aí eu guardo para mostrar de exemplo. Então vai lá, olha lá o primeiro. We make summation of the number of blá blá blá.
Nós fazemos a soma. Our approach is blá blá blá. In which we will use fewer bits. Nós vamos usar menos bits. Quem é que usa menos bits? Certamente não é a pessoa que tem menos bits para usar. Nós não chegamos lá ainda, tá? Eu tô vendo... Bom, nós não estamos nesse momento de sci-fi, né? De science fiction. Nós ainda não usamos bits, certo? The experimental evaluation, we are seeking emphasize time, blá blá blá. The properties that we use in our analysis, blá blá. Os meus favoritos. Formally, we have that PSC, blá blá blá. Formalmente, nós temos que o PSC, e aí apresenta uma fórmula. If we have a limited alphabet, se nós tivermos um alfabeto limitado. Não. Aqui está confundindo todas as coisas. Tá? Qual é o erro desses we? Todos esses we não são para os autores. São para o algoritmo, são para o computador, são para o trabalho como um todo, não são para os autores. Tá? Então aqui, ó, vai lá as soluções, as correções. The approach, soma. Não é o autor que vai lá e vai somar um de cada vez. Tá? O que usa menos bits? É a proposta, é a solução. A solução lá, chamada ABC ou o que for, que usa. A avaliação experimental enfatiza tempo, espaço e consumo de memória. As propriedades que são usadas, não é a gente que usa coisas na seção 5. Tá? Formalmente, PSC de AB é dado por, e aí vai a fórmula. Tá? E if there is a limited alphabet, se existe um alfabeto limitado. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha só, nós temos dinheiro, nós temos paciência, nós temos tempo, são as coisas que nós temos de ser humano. Nós certamente não temos a fórmula, a menos que vocês estejam com a fórmula dentro do bolso, tá? Aquela coisa, não. Tá? Então, we, gravem comigo, we é só para os autores, para ações dos autores. Nós propomos um novo algoritmo, nós avaliamos a solução, ações dos autores. Ó, voz passiva. Voz passiva é um bicho de 7 cabeças. Tá? Voz passiva ela é só usada quando o foco está no objeto que sofreu a ação. Então, a Mirella tomou água. Voz direta, né? A Mirella, sujeito, tomou o verbo água, objeto. A água foi tomada pela Mirella. Então, eu botei a ênfase na água, no objeto que sofreu a ação. Só aí é que se usa a voz passiva. Essa água tem alguma coisa de muito especial que eu quero que ela seja o agente principal da frase, e não a Mirella, que sou eu. Entenderam? Deve ser evitada ao máximo. Tá? Não é que não pode usar a voz passiva. Pode usar, só nesse caso. Em um artigo de 10 páginas, voz passiva vai aparecer no máximo 3 ou 4 vezes. Tá? Porque a voz passiva ela aumenta o tamanho da frase também, né? A Mirella tomou água. A Mirella tomou água. A água foi tomada pela Mirella. A voz passiva aumenta o número de palavras que vocês precisam. E a complexidade da frase. Em cima e embaixo, puxa e vai. Não dá. Toda vez que eu vejo um em cima ou um embaixo, eu tenho vontade de cantar essa música. Sabe cantar essa música ainda? Não. Essa sim eu não posso cantar com a câmera. Não, em cima e embaixo, puxa e vai. Não. Não é mais da época de vocês, eu tô tão velha assim. Não. Conhece essa música, gente? Tá. Não, tem um som de... Tá. Procurem no mecanismo de busca lá da web de vocês lá. Então, olha só. A figura acima ilustra blá, 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 na tabela descrita abaixo. Não é assim. Isso é escrita científica. Vamos ser formais. Vamos botar números nessas figuras, nessas tabelas e referenciá-las pelo número.
Então vai lá, coloca a figura no topo ou no final da página e escreve. A figura 2.13 ilustra blá 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 blá. Coloca a tabela no topo ou no final da página e coloca blá 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 conforme descrito na tabela 5. Não tem em cima, embaixo, não. Tá? Se for estritamente, porque, sei lá, de repente vá que não possa numerar, por algum motivo que eu desconheço, coloca a figura anterior, ou the previous figure, ou a tabela a seguir, in the table, blá blá blá, as follows, mas não usa em cima e embaixo. Tá? Por quê? O texto, ele flui, certo? Vocês vão ter várias versões desse texto, e pode ser que na versão final, aquela tabela que antes estava acima, esteja na página anterior. Deu, acabou acima de vocês. Tá? Pode ser que estivesse abaixo, mas aí vocês adicionaram mais texto e a tabela foi para a próxima página. Acabou abaixo de vocês. Tá? Então, formalmente, coloquem número. Coloquem número. E pode ter outro caso, que pode ter duas figuras que estão acima do texto. E aí, qual das duas que está acima do texto que vocês estão referenciando? A primeira ou a segunda? Vai ser a mais próxima? Não necessariamente. Pode ser acima que está em cima. Percebe a confusão que gera? Numera. Numera e referencia pelo número. Siglas. SQL, SQL ou SQL. Sigla, é tudo maiúsculo. Sigla, SQL maiúsculo, S maiúsculo, Q maiúsculo, L maiúsculo. É sigla. E quando for sigla no texto, que vocês estiverem mencionando no texto, a primeira vez que vocês mencionam aquela sigla, coloque entre parênteses o significado. Tá? W3C. Todo mundo fala W3C. Tá não? World Wide Web Consortium. Coloque o significado entre parênteses. Beleza? Informalidades, não, no, jamais, no que da Silva. Não dá para ser informal no texto científico. Não dá para ser informal. Tá? O que eu chamo de informalidades? Tem algumas informalidades que são sutis, como por exemplo, do algoritmo, ponto. E o método, começar a frase com e. Não. Isso é coisa literária. O povo na literatura, nos livros lá que a gente leu no ensino médio, começa com e e tá, beleza, funciona. Paulo Coelho começa com e. Nós não. Não. Tá? A gente vai bonitinho, do algoritmo, ponto. Ademais, vírgula. Além disso, vírgula. De outra forma, vírgula. Não vai começar com e. Tá? Tipo assim, do algoritmo. Tipo assim, um método, blá blá blá. Não. Vocês vão dizer, por exemplo, um método, tá? Of the algorithm. So, the method. So é o tipo assim do americano. Não. Vocês vão dizer, hence. Olha que linda essa palavra, hence. Therefore. Tá? O isn't, can't, ou as abreviações também não pode. Tá? Cannot, does not, is not, usa. Tá? Então, essas informalidades não nunca. Tá? Palavras vazias também não. Basicamente. Obviamente, claramente, não. São palavras que não agregam nada ao texto. Tá? Não, professor, mas eu quero dizer que basicamente o método só faz isso. Não, então você vai dizer, o método só faz isso. Ou, como é que eu disse? Os objetivos do método são específicos para blá blá blá. Peguem qualquer texto. Tira basicamente, obviamente, claramente, vocês vão ver que funciona. Funciona. Tem outros, tá? Esses aí são os mais comuns, tem outros advérbios que não adicionam nada. Tira ele do texto, só está enchendo linguiça. Tá? English em português, se existe o termo em português e o texto é em português, usa o termo em português. Performance. Qual é o termo para performance em português? Desempenho. Então não é a performance do nosso algoritmo superior. Não. O desempenho do nosso algoritmo superior, bibibibobobó. Tá? Accuracy, existe acurácia. Foi adicionada ao nosso dicionário, existe acurácia. Precision e recall, existe também, precisão e revocação. Tá? Se não existe, se o texto de vocês está em português, não existe a tradução,
põe em inglês, mas aí põe, por exemplo, um formatado diferente. Por exemplo, em itálico, o throughput. Tem tradução para throughput? A taxa de entrada e saída, professora. Tá, bom, pode ser, não sei. É? Não sei. Pois então. Tá. Se não tivesse, o texto de vocês está em português e não tem ainda a tradução para aquele termo, use em inglês e itálico. Se não, usa desempenho, acurácia, precisão, revocação. Usem o termo que existe em português. Tá, e aí os Mano e as Mina Pira, tá? A parte favorita da minha apresentação de agora de manhã é essa. Então presta atenção. Presta atenção porque deu um trabalho do cão para fazer. Porque o que acontece? Se vocês procurarem na web, vocês vão ver lá, dicas de escrita em inglês para brasileiros. Vocês vão ver lá. Dicas de inglês para latinos. Porque tem vícios que são nossos de brasileiro, tá? E aí, quando vocês têm que escrever em inglês, vocês carregam os vícios tudo junto para inglês. E aí os Mano e as Mina piram, eu então fico rindo do artigo que vocês me entregam. Tá? É bom, eu me divirto, tá? Mas é umas coisas que é de brasileiro. Data vênia, tá? Assim, o brasileiro acha que quanto mais bonito e mais difícil for, data vênia, brasileiro acha que habeas corpus é sine qua non para artigo bona fide. Beleza, professora. A professora sabe tudo. Eu não entendi nada que ela disse, deve ser porque ela é importante. Tá? Isso é coisa de brasileiro. Fica elaborando. Não. Tá? Funciona no direito, funciona na literatura, funciona nas ciências sociais, pode funcionar nas outras áreas todas. Na computação não funciona. Tá? Não funciona. Tá? Então, assim, o texto de vocês, o texto de escrita científica, seja em português ou em inglês, tem que ser claro e preciso e curto. Não dá para ser X takes into consideration Y and Z. Takes into consideration é consider. Tá? O leva em consideração. Esse algoritmo leva em consideração os seguintes aspectos. Esse algoritmo considera os seguintes aspectos. Percebe que é botar um floreio na maneira de escrever, que tem maneiras mais simples. Tá? Esse segundo aqui eu adoro. This happens due to the fact that... Ô, meu filho, ó. This happens because... blá, blá, blá. Tá? Lá os outros exemplos. Such metric is used to show that X is way superior than Y. Não vai lá. Tá? A métrica mostra que X is better than Y. Pronto. Esse último é real, tá? Esse último eu tive que ler 3 vezes para entender. So as to promote a great deal of reading and writing operations per second. O que a pessoa quer dizer? A pessoa quer dizer to support many reading and writing operations per second. É isso que a pessoa quer dizer. Então não dá para ficar enchendo e floreando para parecer mais complexo e mais importante. Isso é coisa de brasileiro. Não. Tá? Não. É só ver o jeito que os nossos políticos falam, se dirigem ao povo. Percebe? Já perceberam um político falando? Esse ano é ano de eleições. Horário eleitoral gratuito vai ser divertido demais esse ano. Tá? Porque nem tem essas coisas. Isso é coisa de brasileiro, não faz isso não. Tem o oposto, que esse povo é educado demais. Esse povo é educado demais. Nós somos um povo educado. Tá? Só que é assim, tem uns excessos que enfraquece a alma e o texto. Não é só a alma que enfraquece o texto. O objetivo deste artigo seria... Não, peraí. Seria, tá, mas é ou não é? Seria, professora. Tá, não, mas é ou não é? Percebe? Dizer que seria, então é porque não é? Ou porque é porque deveria ser? Percebe que confunde? Nós tentamos realizar a avaliação experimental. Não, peraí. Vocês tentarem e conseguiram ou vocês tentarem e não conseguiram? Percebe que não está claro? Se possível, gostaríamos de mostrar que o nosso algoritmo funciona em todos os casos. Não, gente, não. Isso é informal demais.
Tá? Isso é o pecar pelo outro lado. Tá? É coisa de mineirinho educadinho. Não. Tá? Não. Tá? Sejam claros. Ou é ou não é. Né? Nós tentamos realizar a avaliação... Não, a gente realizou a avaliação experimental e ela mostra os seguintes resultados. Tá? It. Tá? Aqui é coisa de brasileiro quando traduz para o inglês que não dá certo. Não dá certo mesmo. Porque o que acontece com a língua portuguesa? E não é só com a língua portuguesa, as outras latinas também tem isso. A gente tem muito disso aqui, ó. A gente pode começar uma frase assim: é necessário avaliar o tempo de consumo do algoritmo. É possível encontrar diferentes... Todas essas frases fazem sentido em português. É interessante ver que o algoritmo se comporta da seguinte maneira. Ou, é importante notar que... Né, e está claro que são maneiras corretas, isso é o uso correto da nossa língua. Nossa língua funciona assim, certo? Quando traduz para o inglês, não. Quando traduz para o inglês, se for tradução literal, fica que nem esses casos aqui, ó. Tá? Não funciona. E aqui eu coloquei vários exemplos, eu tinha mais uns 50, tá? Eu tive que escolher alguns para colocar aqui. E aí vai lá. But it is necessary to add A and B in order to... Não dá, gente. Dá uma volta na língua que em inglês não faz sentido. É uma tradução literal que no inglês está errado. O jeito certo está lá. Uma das formas certas, né? But it, o que quer que seja esse it aqui, requires adding A and B, blá blá blá. Então tem que desenrolar, eu sempre digo para os meus alunos, ó, desenrola a frase e transforma para sujeito, verbo, predicado. Desenrola a frase e transforma para sujeito, verbo, predicado. Tem outras lá. A segunda, therefore, it is not necessary to engage users during the evaluation process. Vamos lá. A minha correção foi, therefore, engaging users during the evaluation process, isso aqui é o sujeito, is not necessary. Percebe? Aí vai lá, within the segment of agile development, it's clear the importance of A, B, C, whatever, o que seja for. Aí eu coloquei sujeito, verbo, predicado. A, B, C is important for agile development. Sujeito, verbo, predicado. One of the problems is that it requires much time to process. One problem is its time performance, certo? Esse é o meu favorito. It is assumed that, e aí vem uma lista de bullets. Tá, não, mas peraí. Assumir, quem é que assume? Você assume alguma coisa. Você assume. Então alguém assume aquilo. Mas é aquela coisa do nosso português, né? A gente assume... Não, mesmo o agente assume, é o agente que é o sujeito. Então tem que dizer, to proceed, né? We assume that. Os autores, e aqui está a lista de requisitos, né, que são necessários para a nossa solução funcionar. Esse aqui, during this process, it is possible to perform, blá blá blá. É possível. Aqui é a tradução literal do português. Durante este processo, é possível realizar comparações de escolhas de projeto, o que for. Tá? Então, assim, é uma tradução que não funciona. Botando no sujeito verbo predicado, vai lá. This process enables to compare design choices e assim vai. Tá? Sujeito, verbo, predicado. No inglês, tentem usar sujeito, verbo, predicado. Tradução literal não vai funcionar. O obviamente, eu já falei, obviamente, claramente e basicamente.
é uma palavrinha que a gente deveria evitar. Tá? Porque o óbvio não é bem ciência. O óbvio é o óbvio. Vocês não estão fazendo ciência a partir do óbvio. Tá? Evite. Obviamente, como é que é? Tem casos que na discussão dos resultados, o gráfico mostra... Não, de acordo com o gráfico, A, obviamente, é melhor do que B. Mas será que aquele gráfico está tão óbvio assim? É complicado. E aí tem os outros que são os obviamente, né? Dizer que na literatura existem artigos sobre blá blá blá. Bom, dizer que na literatura existem artigos, existem estudos, é óbvio, certo? Porque os estudos estão publicados em algum lugar. Ou dizer, neste artigo, tem um artigo que eu recebi que, sério, eu contei, eram 17 neste artigo, vírgula, 17 nas 3 primeiras páginas. 17 vezes. Não dá. Tá? Que você diga que para contrapor que é neste artigo e não nos outros, tudo bem. Então você discute lá os artigos de todo mundo, seção dos trabalhos relacionados. Tá? Seção dos trabalhos relacionados. O Douglas fez tal coisa. Ele fez tal coisa. Ele fez tal coisa. Neste artigo, nós fazemos. Aí é para dar o contraponto, tudo bem. Agora, 17 vezes nas 3 primeiras páginas não dá. Ou dizer que é na área de computação. Ou, se vocês estão mandando um artigo para um evento que é de computação, para um evento que é de redes de computadores, para um evento que é de bancos de dados, não precisa dizer que na área de computação. É o óbvio, tá? É meio óbvio. Nós, por nós e para nós, é meio que ficar chovendo no molhado. Tá? Nada que não possa ficar pior. Nada que não possa ficar pior. Exemplos reais. Fala. Aí sim. Aí a pergunta dela, não, mas peraí, e quando é um artigo multidisciplinar? Aí sim. Aí você pode dizer, olha só, na área de computação, o mais comum é que, porém, nas ciências sociais, aí inverte, entende? Tudo bem, tá? Tudo bem. Aí é estritamente necessário fazer esse diferencial, que é o exemplo do neste artigo, né? Falei do artigo de todo mundo, neste artigo você está fazendo o contraponto, aí tudo bem. Mas ficar dizendo assim de graça, não, tá? Nada que não possa ficar pior. The study described in this article shows that X, blá, blá, blá. Não. Ó, our study shows... Veja o tamanho aqui, ó. Isso é ficar enrolando, certo? Olha o tamanho dessas frases e olha o tamanho da minha reescrita. The method presented in this paper constructs, blá, blá, blá. Vai direto. Our method constructs, seja o que for, tá? Our investigation presented in this paper seeks to complement, blá, blá, blá. Seja mais direto que isso. Here, se é necessário dizer que é nesse artigo, né? Our goal is to complement, blá, blá. Vão direto ao assunto, não fica dando essas voltas, não. Tá? Não fica bem em português e em inglês eu acho que sempre fica pior. Tá? Então, isso foi a linguagem. Tá? Então, assim, texto científico não é a redação do Enem. Tá? Não é uma historinha de como eu realizei meu trabalho. Vocês não vão contar uma historinha. Tá? E quando for escrito em inglês, eu sempre digo, ó, think in English, pensa em inglês, escreve em inglês e evita a tradução. Evitem a tradução. Evitem a tradução, porque não vai dar certo. Como esses todos os exemplos de brasileirismos que eu falei. Fala. Eita. Esse eu nunca vi. A única palavra que eu sei que não existe em inglês é saudade. Saudade não existe em inglês. Mas de termos técnicos que existem em português e não existem em inglês, esse eu ainda não vi. Esse eu ainda não vi. Aí teria que buscar uma tradução
ou buscar uma explicação do termo, tá? Que fosse adequada. O mais comum é os termos surgirem em inglês para depois virem para o português. Tranquilo? Fala. A questão é o seguinte, então, por exemplo, muitas pessoas têm oportunidade, por exemplo, de fazer um curso de inglês em paralelo ou até antes de cursar o curso superior de ciência da computação, né? Mas vamos supor que a pessoa não teve essa oportunidade na vida e ela, às vezes, fez um inglês básico ou fez um intermediário e depois ela quer produzir artigos científicos. Existem casos que a gente sabe, na conversa diária da gente, muita gente que faz o texto em português ou no inglês mais ou menos, depois paga um profissional para poder fazer a revisão e a tradução. Só que esses profissionais, muitas vezes, são pessoas formadas em letras e não em ciência da computação. Esses profissionais, levando em conta que é um artigo de ciência da computação, será que eles têm o conhecimento dessas peculiaridades aí, como, por exemplo, por exemplo, em ciências sociais e literatura é permitido certas construções de frases e computação é permitido. Esses profissionais, a partir do momento que eles aceitam um trabalho de ciência da computação para ser traduzido, eles têm esse conhecimento ou não? Como que é? Tá, então a pergunta é assim, e se o autor pagar alguém para traduzir o seu texto para o inglês? Os tradutores, e aí é muito bem colocado, né, geralmente tem uma formação de letras, né, que eles traduzem para o inglês que não é específico da nossa área, que não tem essa forma específica da nossa área. O que acontece? Bom, aí é aquela coisa, o que eu faço com os meus alunos, eu já tive aluno que usou tradutor, é fazer uma revisão depois, junto do aluno, para que o aluno entenda a diferença do inglês, digamos assim, o inglês normal, né, o inglês do dia a dia, é diferente do inglês científico da computação. Tá? Então, mesmo que ele tenha pagado o tradutor, e isso realmente acontece, é fundamental sentar com o orientador, com a orientadora, para ver as peculiaridades da área da computação. Porque daí o pesquisador, né, a pesquisadora, o orientador, vai ter mais experiência para fazer esse acerto fino. De repente, o aluno não vai ter tanto conhecimento, não. E muito menos o tradutor. Tá? O tradutor vai fazer exatamente o que você disse, vai traduzir para aquele inglês que é o inglês padrão, digamos assim. Tá? Então, acho que aí é necessário aí sentar com o orientador, com a orientadora ou com os pesquisadores mais sêniores para fazer esse ajuste fino para a área da computação. Certo? Beleza. Fala. Sim. Não use. Tá, aí a pergunta é, como é que abole o na literatura? Na literatura existem estudos sobre esse assunto. Vai lá. Existem estudos sobre esse assunto. Vai direto. Tá? Fala. Quando você falou o negócio do cima e baixo. Do em cima e baixo. Eu faço muito. Eu tenho problema com o cabelo, assim, dela quebrar em duas páginas. Sim. Eu sempre acho que o cabelo tem que estar no parágrafo imediatamente abaixo do momento em que eu referenciei ela. Daí essa questão que você colocou a número. Mas, ó, por exemplo, poderia Sim. começar uma outra página, não tem problema com outro parágrafo de texto. E para poder deixar a tabela na página seguinte ficar inteirinha. Sim. Então a pergunta é colocar sempre a tabela ou a figura abaixo, imediatamente a seguir, né, do parágrafo que descreve aquela tabela ou aquela figura. Que às vezes não funciona, porque a tabela pode ocupar mais de uma página, a figura pode ser, enfim, né? Aí o que eu sempre digo para o aluno? Coloca a figura e a tabela no início ou no final da página. Porque é muito estranho. Tem a tabela, tem assim 2 ou 3 linhas de texto e tem outra tabela, por exemplo. Aquelas 2 ou 3 linhas de texto no meio, às vezes a gente perde, a gente não vê que tem aquele texto ali. Então coloca sempre a tabela no início, tabela, figura, o que for, tabela, figura, o que for abaixo, no final da página, sempre perto das margens, para a pessoa identificar. E aí com a numeração, ela tem que estar ou na página que ela está referenciada no texto, ou na anterior ou na próxima. Ela tem que estar próximo do texto, mas não necessariamente abaixo do parágrafo ou acima do parágrafo. Ela pode estar próxima do texto, certo? Nesse caso, por exemplo, se você usa muitas figuras que sejam gráficos na tabela, e você falou que não é muito bom se tem um texto pequeno entre elas, o uso de apêndice, por exemplo, de colocar essa imagem para
Apêndice. Apêndice é aquilo que não necessariamente é necessário para entender o seu texto. Tem que ter cuidado. Você não pode jogar todas as figuras para o apêndice, certo? Porque às vezes precisa da figura no texto principal. Tá? Vou seguir adiante, que tem mais um trechinho antes da gente acabar. Essa parte da manhã, que é a parte de estilo. Estilo é o seguinte. Estilo tem muitas questões aqui que são de gosto. Tá? Mas é aquela coisa, né? Bom gosto nunca sai de moda, né? Então, são regras de estilo assim, que são mais ou menos padrão para várias áreas. Então, assim, a primeira questão de estilo é ter esse fluxo de ideias. Eu já mostrei para ele antes para vocês, mas tem esse fluxo que tem que... as ideias no texto, elas têm que fluir. Tá? Tem que ter conexão entre as linhas do resumo, entre os parágrafos da introdução e entre a introdução e o corpo do texto, e depois o corpo e a conclusão. Tá? Então tem uma forma aí, e essa parte do fluxo ela às vezes muito difícil de fazer, principalmente para trabalhos mais longos. Então quando vocês chegarem na dissertação, no trabalho da monografia, né, de conclusão de curso, ou no relatório de disciplina que tem 50 páginas, esse fluxo é mais difícil de manter. Tá? Então, assim, artigos científicos possuem algumas regras, tá, de estilo. Eu sempre digo aqui, ó, verifique artigos recentes publicados na sua área. Pode ser diferente, artigos de banco de dados, artigos de redes, artigos de inteligência artificial, pode ter alguma diferença dentro das áreas da computação. Tá? E eu falo, então, de algumas regras básicas, né? Tem exceções, mas são algumas regras que são mais ou menos comuns a vários deles. Então aqui, o cabeçalho dos artigos é geralmente algo nesse sentido, título, autores, universidade e e-mail, geralmente. Tá? Universidade, coloque o nome da nossa universidade sem traduzir, não é University of... Não, Federal University of... Não. Coloca Universidade Federal de Minas Gerais, é importante estar o nome em português. Veio até uma diretiva da reitoria de... um tempo atrás, da Pró-Reitoria de Pesquisa, tá? Para usar o nome em português, para ser mais fácil de referenciar artigos publicados da universidade. Tá? E-mail de contato eu já falei, tá? Que tem que ser de preferência o da universidade, né? Para nós aqui é o @dccufmgbr. Artigos são formados por seções são formadas por parágrafos, e parágrafos são formados por várias frases. Tá? O povo esquece disso. Tá? Então, assim, erros muito comuns. Começar uma seção ou subseção direto com a subseção. Não, deveria ter um texto primeiro. Tá? Ou ter apenas a seção com uma subseção. Então, tem lá a seção 4, blá, blá, e aí tem a seção 4.1. E aí depois vai para a seção 5. Por que dividir isso só tem uma divisão? É estranho isso. Tá? Seção composta apenas por uma lista de itens. Artigo não é apresentação de PowerPoint. Não é. Tá? Frases soltas no artigo. Tá? Não. Evitem isso. As frases deveriam formar parágrafos. Tá? Todos juntos. Presta atenção. Todos juntos. Artigos são formados por... Seções são formadas por... E parágrafos são formados por várias... No plural. Tá? São as unidades do nosso texto. Os elementos de escrita, já falei deles, têm que estar devidamente referenciados. Capítulos, seções, algoritmos, equações, fórmulas, o que for. Tá? Se precisar referenciar, referencie da forma correta. Tá? Erros comuns. Tá ali o xizinho. Fórmulas e equações. This is called triangle inequality and can be resumed in a formula. 2 pontos, tem a fórmula. E aí tem um número. Isso aqui está numerando essa fórmula, essa equação. Não. Coloca bonitinho. This is called triangle defined by equation 2. E aí vem a equação com o númerozinho. As we can see in figure 1, the first level of division tree would need... Vários erros. Coloca direto, sujeito, verbo, predicado. A figura 1 shows the first level of... Blá, blá, blá. Sujeito, verbo, predicado. A figura é o sujeito, a tabela é o sujeito. Tá? Coloquem
Sujeito, verbo, predicado. Bonitinho. Tá? Outros erros. Algoritmo, que é algo muito comum na nossa área. Vai lá, ou no algoritmo 1, we can see the divide step. Tá? E aí coloca, né? Coloca lá o algoritmo. Não, vai lá. Algoritmo 1 especifica o passo de divisão. Coloca o sujeito, verbo, predicado, bonitinho. Tá? E os elementos ficam melhor visualizados se no início ou fim da página. Então ele coloca, isso aqui é um texto corrido, né? Ele está mostrando lá o A*, e aí coloca as follows, aí vem o algoritmo aqui numa fonte toda esquisita, e aí depois segue o texto. E aí não fica claro onde é que começa, onde é que termina o algoritmo. Não, põe bonitinho. Coloca o algoritmo lá no início da página, coloca ele dentro de um quadradinho que demarca que aquilo é um algoritmo. E aí depois vai lá, algoritmo 1 apresenta o algoritmo bonitinho, elementos separados. Citações, quotes, geralmente não são utilizadas na computação. Isso é uma peculiaridade nossa. Se for para textos do direito, da literatura, das ciências sociais, cheio de citações. Tá? Isso é estilo deles. O nosso tende a reescrever a sua interpretação. Tá? Por exemplo, isso aqui é o que estava no texto dela. In accordance with wing, e aí coloca lá a referência, vírgula, e aí coloca toda a definição ali entre aspas. Não. Isso é copy-paste. Não serve. Tá? Reescreve com as suas próprias palavras. E aqui é a minha sugestão de como eu reescreveria essa definição. Tá? De novo, são muitos slides. Baixem essa apresentação lá na minha página e olhem esses exemplos um por um. Vocês vão ver que vocês vão aprender muitas coisas e vão perceber vários detalhes que aqui, vendo rapidamente, não dá. Tá? Outra que botou lá toda... Fez um parágrafo enorme, que eu não entendi nada. Tá? E aí eu escrevi aqui o que eu entendi com meia dúzia de palavras. Juntei as duas definições. Ele botou ali um quote de um outro cara. Tá faltando uma referência. Tá aqui, ó. Botou aqui um quote desse Seymour e aí depois teve no Benite, não sei o quê. Eu resumi em três linhas. Tá? Então, tem maneiras, tá, de evitar essas citações. Referências são parte importante do artigo, merecem total atenção. Aí aqui eu falo de várias maneiras, das formas das referências. Duas seções que sempre tem referências, introdução e trabalhos relacionados. Qualquer artigo decente de ciência da computação vai ter referências na introdução e nos trabalhos relacionados. Tá? E aí a questão é como fazer essas referências, né? Então eu falo aqui alguns exemplos. Isso aqui ele escreveu um parágrafo inteiro e botou lá a referência do Dijkstra só no final. Não. Tá? O algoritmo mais rápido, né, de roteamento é o Dijkstra, então faz a referência ao Dijkstra lá no início. Esse outro que ele falou do Shannon e do Fano, desenvolveram não sei o que, mas não colocou a referência. Também não dá. Não dá para dizer só que fulano e Beltrano fizeram, sem dizer em qual artigo que eles fizeram isso. Certo? Outros exemplos. Posso usar a referência como sujeito. Então, o Kruskal 1956, lá em 1956, apresentou um algoritmo. Posso fazer isso? Posso fazer o Kruskal e aí botar o ano aqui da referência dele, né, referenciar aqui o ano, apresentou, aí o sujeito é o Kruskal e não a referência, funciona. Posso, ou que se for mais de uma pessoa, né, Brandão e Noro, 2017, overview, posso fazer isso. Isso aqui eu tenho que evitar, quando as referências são numeradas, botar só um número do seu sujeito, fica muito esquisito, tá? Muito esquisito. Aqui são os itens que tem que ter. Todo mundo usa LaTeX, BibTeX, aquela coisa toda. Aqui, então, são os itens obrigatórios. Muito importante para eventos científicos, geralmente o endereço é a cidade e o país onde foi realizada a conferência ou o evento. Tá? Aqui, para teses de doutorado ou mestrado, para relatório técnico, esses itens tem que ter no BibTeX. Tá? Tem que ser completo. Um aviso aqui, muito comum, importar o Bib de uma biblioteca digital. Vai lá, encontra a referência na DBLP, baixa o BibTeX daquela referência. Aí vem umas coisas estranhas. Tá? Por exemplo, nomes invertidos, vem lá, o book title tá lá, Knowledge and Data Mining, International Conference.
Ou journal, data and knowledge, vírgula, consertem isso. Vem importado assim, consertem, coloquem na ordem certa. International Conference on Knowledge and Data Mining. Fica muito estranho. Fica muito estranho. Depois, quando vai lá para as referências, isso invertido fica muito estranho. Outro erro, tá? Colocar aqui autores Wagner Meira Júnior e Mirella Moro. Isso aqui, por default, o TEC vai transformar para Júnior WM. Não funciona. Então, vai lá. Coloca o Meira Júnior entre chaves. Entre chaves, Meira Júnior. Porque daí ele vai colocar Meira Júnior, vírgula, W. Vai transformar certo. Endereço versus localização. É muito comum quando importa o endereço ser a cidade da editora e a location ser a cidade onde foi realizado. Só que dependendo do template que vocês usarem, o endereço que usa é o address. Aqui no programa de pós-graduação tem que trocar, tá? Tem que botar aqui, em vez de location, botar address. A chave aqui também do BBKey vem lá DBLP, journal, vem um negócio desse tamanho de chave. E aí, para referenciar no texto, tem que referenciar esse trem todo aqui. Não, simplifica, edita e coloca. Tá? Então, aqui são dicas de editar o BIB. Tá? O que mais? Então, aí mais algumas dicas do BIB. Tá? Muito importante, às vezes a gente gosta de abreviar, né? O original tá lá, book title. Um book title desse tamanho, ocupa 3 linhas no artigo. A gente não tem 3 linhas, a gente quer que ocupe só meia linha. Então coloca lá, book title e cita, ou prox of cita, pode abreviar o nome da conferência, pode abreviar o nome do periódico. Só que assim, ou abrevia tudo, ou não abrevia nenhuma. Sejam consistentes. O que mais? Às vezes o artigo tem 20 autores, aí ocupa 4 linhas, né? O nome dos 20. Não, vocês podem usar o et al. Há 2 maneiras de funcionar. Ou coloca Mirella Moro and others. Ele, dependendo do template, dependendo da classe utilizada, ele vai transformar isso para Moro et al. Ou então força a amizade e coloca entre chaves ali, ó, Moro et al. E aí não coloca os 20 autores. Bacana, né? Eu falei ali da cidade e do país onde foi realizada a conferência. Se vocês não sabem, tentem lá na DBLP. A DBLP geralmente armazena. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo do Sigmod. Na página do Sigmod, dentro da DBLP, tem a cidade, o país de todas as edições do Sigmod. Então aí é onde procurar essas informações. Então assim, estilo é de cada um tem o seu ou não, alguns não têm, paciência, é a vida. Tá? Mas artigos científicos têm um estilo próprio. Tá? Cada ciência tem o seu estilo, cada área tem o seu estilo. Então a ciência da computação tem o seu estilo. E dentro da ciência da computação, as sub-áreas às vezes podem ter o seu estilo também. Por exemplo, eu estava discutindo com o professor Chamovics, aí ele disse assim, não, esse negócio de introdução que você falou está errado. Na introdução dos artigos da minha área, a contribuição tem que estar no 2º parágrafo. Eu, não, no 2º parágrafo tem que dizer, o objetivo deste artigo é plá, plá, plá. O povo não vai ler uma introdução de 2 páginas para no final descobrir qual é o objetivo. Não, tem que estar no 2º parágrafo. Beleza. Então, na área dele é assim. Então, tem essas peculiaridades. Tá? E HC é um pouquinho diferente também. Tem essas peculiaridades de estilo. Tá? E o que eu quis mostrar para vocês é que foram, então, assim, umas regras mais ou menos padrão que funcionam para várias das áreas da computação. Então, a gente já viu tudo isso. Temos aqui ainda alguns minutinhos para perguntas. E aí sobre tudo, né? Processo de escrita, estrutura, linguagem e estilo. Não? Tá todo mundo com fome? Agora é quase meio-dia, né? Eu tenho que explicar porque depois vai ficar online essa apresentação. Então é o seguinte, a gente tem aí um pouquinho, 1 hora e uns minutinhos pro intervalo do almoço. E aí a gente volta então a 13h aqui nessa sala para falar de apresentação. Tentem não se atrasar. Tenta não se atrasar porque vai ser bem bacana. Tá? Muito obrigada.